Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma instituição que já foi muito forte e bastante concorrida no mundo evangélico brasileiro. Trata-se do culto doméstico e da escola dominical. Foi, porque hoje boa parte das igrejas sofre com uma crise bastante forte, tanto no culto doméstico quanto na existência da escola dominical. Eu conheço várias igrejas que, inclusive, não têm mais escola dominical. Tinham, mas por falta de frequência, acabaram cancelando esse departamento. Algumas reservam apenas as classes de crianças, né? E é curioso, porque as crianças não vão sozinhas para a igreja, são levadas pelos pais. Os pais levavam as crianças para a igreja, para a escola dominical, não ficavam na classe deles, voltavam para casa e depois iam retirar as crianças da igreja. Por isso, os departamentos de adultos e de moços e de adolescentes fecharam, né? Outras igrejas simplesmente extinguiram a escola dominical. O culto doméstico, então, você conhece alguém que faz culto doméstico? Pelo menos uma vez por semana, sistematicamente, ou lá uma vez na vida, outra na morte? No passado, isso foi muito forte. Foi uma das razões do fortalecimento, do enraizamento dos crentes na sã doutrina e na palavra de Deus. Mas é uma prática que, talvez com a disseminação da televisão, com a multiplicidade de canais que de repente surgiram, com a facilidade de cada um ter seu aparelho dentro do seu quarto, com a internet, se bem que o culto doméstico acabou bem antes da internet, né? Mas, enfim. O que fazemos com essas duas instituições? Eu me recuso a chamá-las de tradições. São coisas que estavam muito associadas com a imagem do evangélico, com a imagem daquele que levava Deus a sério e tal, né? Eu me lembro quando comecei meu ministério, mais de 30 anos atrás, eu cruzava a cidade de São Paulo para ir pastorear a igreja lá em São Mateus, e eu, no caminho, me encontrava com várias famílias indo para a igreja, né? Com uma Bíblia debaixo do braço, com aquela característica que os evangélicos possuíam, e eu os saudava, recebia saudações deles. Era muito salutar ver isso logo no domingo de manhã. Não se vê mais essas coisas. Por quê? Talvez porque os tempos mudaram e realmente nem o culto doméstico nem a escola dominical fazem mais falta. Eles foram substituídos por coisas mais eficientes, melhores e mais modernas. Por isso os cristãos se desinteressaram por esse tipo de atividade. Então, o que devemos fazer com o culto doméstico e com a escola dominical? Você acha que nós deveríamos repensar essas instituições, revitalizando-as, ou simplesmente entendendo que já passou o tempo e é hora de avançar e pensar em outras estratégias? Se dependesse de você, o que seria feito? Está no ar? Ou vejam só. Olá, é em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só. E nós temos presentes para você. Então, para poder concorrer aos sorteios, preste atenção. Vai lá no site do programa, na internet, e vote na enquete. www.vejamsó.com.br. Botou na enquete, seu nome está na base de dados para os sorteios que faremos, tá bom? Bem, estamos recebendo de volta, depois de muito tempo, 2 debatedores do programa. Até o reverendo Ageu já tem estado mais frequentemente conosco. Tudo bem, reverendo Ageu? Paz e graça. Tudo em paz, tudo jóia, graças a Deus. O reverendo Ageu é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, diretor do Seminário José Manuel da Conceição, que é o seminário da Igreja Presbiteriana, e pastor da Igreja de Vila Guarani. Vila Guarani. Que fica? Avenida Leonardo da Vinci, 2114, lá na Vila Guarani, próximo ao Jabaquara. Muito obrigado pela sua presença aqui. Tem escola dominical lá? Sim, todos os domingos às 9h30. Às 9 da manhã a gente dá um café para a criançada e às 9h30 começam as aulas. Tá bom, mas tem classe de adultos também? Também tem, todas as classes. Então tá bom. Pastor Dimas Paulino de Souza, que ficou esnobando, vejam só aí, acho que o ano todo.
Mas não podia passar o ano sem vir, né? Pastor Dimas Paulino de Souza, ministro da Igreja Batista Pedra Viva. Paz e graça, pastor, tudo bom? Graça e paz, tudo bem, obrigado pelo convite. Além de pastor, ele é especialista em marketing. Onde fica a Igreja Batista Pedra Viva? Fica na Avenida Sabará, ali na região de Interlagos, né? Próximo do Shopping Interlagos. Bem pertinho, né? A zona sul de São Paulo. Tá ótimo. Tem escola dominical lá? Temos escola dominical. Qual é o horário? Também às 9h30 da manhã. Tá bom. E a nossa escola também para todas as faixas etárias. Maravilha. Seja muito bem-vindo. Amém. Vamos então agora para a matéria que apresenta o tema e voltaremos com a discussão no Vejam Só. Para os que creem em Jesus Cristo, a questão de se ter uma educação cristã é importante ou parece óbvia? A resposta seria um enfático sim. Então, por que a pergunta? É porque muitos se questionam ainda de quem é a responsabilidade por introduzir o filho, amigo ou parente ao cristianismo, ou se a educação deve ser feita em um sistema público, privado ou em casa. Há muitas opiniões sobre este tema, e algumas defendidas firmemente e outras não. Ao falarmos desse assunto, logo vem em nossa cabeça tanto a escola dominical quanto a restauração da instrução doméstica. A respeito do ensino divino a ser ministrado no lar, o Senhor ordena. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Nossos filhos precisam aprender com a máxima urgência a amar a Deus como Ele o quer. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Algumas pessoas criticam que a negligência para com o culto doméstico tenha esfriado espiritualmente a família cristã. A comunhão, que deveria ser intensa no lar, é substituída hoje pela televisão e pelas longas horas de navegação na internet. Consequentemente, o culto ao Senhor em nossas casas, outrora tão prioritário, praticamente desapareceu. Do mesmo jeito que aconteceu com as escolas dominicais. Contudo, para você, tanto o culto doméstico quanto a escola dominical, elas deveriam revigorar ou deixar acabar mesmo? O que você acha? Vamos tratar desse assunto agora no programa Vejam Só. Legal. Se os cultos domésticos fossem feitos assim, até seria bacana. Não era, pelo menos os que eu tinha, não era assim não, né? Era uma coisa bem mais modesta, bem mais simples. Lembrando que culto doméstico, quando a gente trata aqui nesse tema, nesse programa hoje, não é culto nos lares, não é célula, não é pequenos grupos. Reverendo Ageu, o senhor participou de culto doméstico? Participei lá em casa. Nós não tínhamos todos os dias, mas minha mãe de vez em quando fazia cultos domésticos. Era uma coisa bem caseira. Bem caseira. Só a família, né? Bem Então, caseira. É isso que a gente está chamando de culto doméstico. Não é bem o que você viu aí, que é um culto no lar, né? Ou célula, ou, sei lá, pequenos grupos e tal. A não ser que essa família aí forme um coral, não sei, né? Mas na minha casa, por exemplo, era a minha mãe, os filhos, às vezes o meu pai, cada um lia um versículo da Bíblia, falava o que tinha entendido, tentávamos cantar algum hino à capela, quando dava, e fazia oração. Era basicamente isso, né? Você participou de culto doméstico? A minha geração, também concordando com a sua fala inicial, já pegou a falência desse culto doméstico, né? Talvez aí com a ascensão das células, que não tem nada a ver, que já é um trabalho que envolve além da família, né? O culto doméstico foi ficando enfraquecido, né? Também com a diminuição do número de filhos, né? Que hoje os casais estão deixando para casar mais tarde e tendo opção de menos filho, né? E a correria
e o trânsito, e o marido que chega muito tarde, a criança que dorme cedo para ir à escola. Eu acho que houve vários fatores que foram concorrendo com o culto doméstico. Muito bom. Você de casa participa pela internet, né? O vejamsó.com.br é o nosso endereço. Vai lá e vota na enquete. Em sua opinião, os cultos domésticos e escolas bíblicas dominicais devem, primeira resposta, ser revitalizados e inseridos no cotidiano dos cristãos. Segunda resposta, acabar, pois se tornaram ferramentas retrógradas e afuncionais. O sujeito que bolou essa resposta, no mínimo, fez vestibular ontem, né? Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Quem participar da enquete, né, vai concorrer a este presente da Agrade. O primeiro presente é esse aqui, o livro Creia. São 99 mensagens que inspiram a fé. Agora, deixa eu explicar. São 99 meditações, todas elas baseadas no "E disse Jesus", papapá, né? Então, vários pastores renomados aqui do Brasil pegaram uma das falas de Jesus, são 99, e escreveram uma meditação em cima disso. Muito legal, e esse livro foi e está sendo distribuído para as Forças Armadas que estão do Brasil, né, que estão lá no Haiti, né, e essa versão aqui pode ser distribuída para os não militares, né? É muito inspirador esse livro. Vou sortear esse mais o brinde da Agrade, que é a caneca e a camiseta. Olha só que legal. Para você ficar bem estiloso, estilosa, né, e poder estudar a palavra de Deus. A Agrade, ela é uma escola que prepara as pessoas para servirem ao Senhor da melhor maneira possível. Está espalhada no Brasil todo, tem filiais em mais de 600 lugares, então uma filial está perto de você. Liga amanhã para 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819 e se informa a respeito do endereço mais próximo da sua casa e também dos cursos que existem ali, além do curso bíblico. Esse eu sei que tem, né? Quer estudar a Bíblia, pode ir para a Grade, e lá tem. Todas as filiais têm o curso bíblico. E os outros cursos, depende, né? Tem curso até de música, de inglês, espanhol, alemão, usando a Bíblia. Olha que legal, né? Tem Libras, curso para obreiros, curso de evangelismo, curso de capelania, curso de teologia. Tem muitos. É mais fácil você se informar diretamente, tá bom? 3115-0819 amanhã no horário comercial. Muito bem. Reverendo Ageu, o senhor acha que a escola dominical deve acabar por falta de frequência? Não, eu creio que não. Eu percebo que, na minha percepção, na verdade, eu acho que as escolas dominicais sofrem essa crise em algumas igrejas e o culto doméstico parece-me que uma crise muito mais forte pelo próprio secularismo da nossa época, as pessoas apreciando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Eu pensava sobre esse tema nesses dias e me surgiu uma comparação, o futebol, por exemplo, porque alguém pode dizer que a escola dominical é um modelo antigo, ultrapassado, mas o futebol? Há quanto tempo o futebol não está aí no mundo? Eu fiz uma pesquisa, você tem primórdios de futebol há mais de 1000 anos atrás. E nesse mesmo formato, e por que não se perde interesse? Porque você nota que há uma perda de interesse nas coisas de Deus de uma forma geral. Você tem hoje igrejas que, para tentar lutar contra essa perda de interesse, fazem do culto entretenimento, né? Não para saciar a fome de Deus, mas para saciar um desejo por entretenimento, puro e simples. Então eu creio que para que a escola dominical volte a ter a força do passado, é necessário um reavivamento no Brasil, de fato, né? Algo que surja do coração das pessoas, que voltem a amar a palavra de Deus, as coisas de Deus, e aí sim, por consequência, nós vamos ter uma escola dominical vibrante e o retorno ao culto doméstico nas casas. Amém. Pastor Dimas, o senhor como especialista em marketing, antenado com as coisas modernas, contemporâneas e tal, né? Como é que o senhor vê a questão do baixo interesse das pessoas, sobretudo adultos, se bem que não só, né? Jovens também,
pela escola dominical? Eu creio que os nossos métodos precisam ser revitalizados no que diz respeito à educação na igreja. A igreja evangélica, ela experimentou nos últimos anos um crescimento, isso notável, e ela se desenvolveu muito em outras áreas, como na área de artes, né, de música, expansão de plantação de igrejas, treinamento e desenvolvimento de liderança, mas a área de ensino, especificamente falando de escola bíblica dominical, não recebeu a mesma atenção, os mesmos recursos para que ela pudesse então se revitalizar. Quando você fala de escola bíblica, o meu problema hoje por exemplo, o foco é na sala de adultos, porque a parte infantil, as crianças, elas gostam da escola bíblica dominical por faixa etária, e elas meio que vão sendo promovidas, né? Maternal, junior, adolescente, pré-adolescente, e isso para ela é um motivo de triunfo, né? Vai crescendo. Agora, quando você chega na sala de adultos, né, eu vejo que nos falta repensar alguns modelos, alguns projetos, algumas propostas que o irmão não fique ali 20, 30 anos aprendendo as mesmas coisas e não há uma variedade, não se melhora a parte pedagógica, os professores não se reciclam, a parte de material oferecida às vezes, embora algumas igrejas tenham trabalhado na questão do adulto por módulos de interesse. Então você tem escola voltada para casais, para módulos de teologia, de história da igreja, enfim. Então eu vejo que esse desinteresse, até o pastor colocou bem fazendo esse comentário com o futebol, mas o público do futebol também tem diminuído ao longo dos anos. Hoje não se coloca mais 70, 80 mil num estádio, né? Públicos de 10, 15, 20 mil, com raríssimas exceções de finais de campeonato. Então, há um desinteresse, sim. De certa forma, na cultura pós-moderna, está havendo essa secularização e profanação do domingo, porque a família que você citou, que ia caminhando para a igreja para cultuar Deus, agora no domingo as mães estão indo na manicure, estão indo no salão de beleza, o homem está indo no shopping fazer compra, né? Então, quer dizer, e com isso a escola, as igrejas têm sido retaliadas, considerando também um aspecto que é os voluntários. Nós temos muita dificuldade de encontrar voluntários, pessoas que tenham o dom do ensino, não apenas conhecimento. Porque às vezes ele pode ter um conhecimento, mas a aula se torna uma aula que não flui muito, né? E hoje nós temos tantas ferramentas, você vai dar uma aula, você pode usar o data show da igreja, você pode, bem diferente daquela época que se usava o mimeógrafo e tal. Então, existe sim, e eu creio que as pessoas as igrejas históricas, elas têm já uma tradição maior nisso, né? As igrejas que foram surgindo dos anos 90 para cá, não deram muita atenção a isso. No início dos anos 90, para concluir minha fala, pastor, a nossa igreja tinha mais frequência na escola bíblica de manhã do que no culto, né? Hoje isso não acontece. A igreja presbiteriana também, pelo menos as que eu frequentei, tinha mais gente na escola dominical do que no culto à noite, não é? Isso ainda acontece, principalmente em cidades mais afastadas dos grandes centros. As capitais, eu acho que as escolas ainda são fortes, mas quando a gente sai dos grandes centros, nós temos esse fenômeno, né? 200 pessoas na escola dominical com uma igreja com 100 membros, às vezes. Eu tenho visto bastante isso, né? Então, agora eu queria pegar um gancho na palavra do pastor quanto à profanação do domingo.
nem sempre as escolas dominicais estão acabando por falta de pessoas, mas às vezes justamente por uma falta de interesse de usar o domingo na casa do Senhor. Eu li um livro há uns meses atrás, falando de igrejas nos Estados Unidos, em que eles já estão transferindo o culto para sexta-feira à noite, para que o domingo fique livre para as pessoas fazerem o que eles bem entenderem. Isso é uma ignorância quanto à palavra de Deus, não é? Porque o povo de Deus foi castigado, dentre outras coisas, por profanar o sábado. O dia de descanso. Né? É. E alguns argumentam hoje que não tem escola dominical porque isso não está prescrito na Bíblia. Isso foi uma instituição humana, Robert Hakes, etc. Ok, se você me diz que não quer ter escola dominical porque você vai passar o período inteiro na sua casa orando e lendo a Bíblia, aí eu posso até acreditar em você. Mas geralmente não é isso, né? As pessoas não querem escola dominical porque querem ir para o shopping, querem fazer algum passeio. Dormir até tarde. Porque no sábado ficará até 5 horas da manhã. Exatamente. Né? Bom, a gente vai aprofundar todas essas coisas. A gente volta já com Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. E olha, a audiência é legal. Sabia que agora a gente pode ver quem assiste ao Vejam Só? Vou ter aquele quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Você vai fazer o seu autorretrato na companhia de quem estiver com você, né, assistindo ao programa, e vai mandar para o facebook.com/programa Vejam Só, que é o nosso endereço. É esse mesmo, né? Isso. Facebook/programa Vejam Só. Aí nós vamos mostrar alguns todos os dias e no fim do ano vamos sortear alguém para ganhar um presente da produção do programa. Não esqueça de dizer onde você mora, tá? Por exemplo, a primeira foto de hoje é da Lucy Borges Alves. Cadê a foto da Lucy? Tá aí, opa! Lucy, ela mora em Cerqueira César, aqui na região central da capital de São Paulo. E assiste ao Vejam Só mesmo, olha lá. Márcio José Sérgio Hermida, ele é de Piracicaba, no interior paulista. Valeu, Márcio. Tá com a Bíblia aí em primeiro plano, hein? Marlene Feitosa, tá aí, de São Bernardo do Campo. A Marlene Feitosa, além de telespectadora, vejam só, é minha aluna lá na grade. Ela ouviu eu falar da grade, se matriculou e tá lá. Amanhã vai se formar em análise bíblica do Novo Testamento. Valeu, Marlene. A Michele Shelley, tá aí, só que não disse de onde ela é, né? O presbítero Edward e a missionária Elis Regina são de Bauru, no interior de São Paulo. Olha que casal bonito, né? E o pastor Nelson e a Simone estão aí também, não informaram de onde eles são, né? Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, tá? Então faça o seu autorretrato e o seu selfie, né, como se fala. Escreve no Facebook e diga de onde você é, tá? Aí a gente vai mostrar aqui. Quem quiser fazer outro porque não se identificou com a cidade, pode fazer também, tá bom? Bom, vamos lá. O reverendo Ageu, o senhor, como bom diretor de seminário, formando pastores e tal, essa moçada que está vindo aí, é entusiasmada pela escola dominical? E aproveita e conta para nós como é que a escola dominical surgiu. Escola dominical, né? E pelo menos os jovens que saem lá do nosso seminário, eu imagino que todos os seminários saem com essa visão de trabalhar bastante a evangelização, né? Evangelização de crianças também, e isso agregado a uma escola dominical. Então, da nossa parte, eu acho que isso vai ter continuidade. Quanto à história da escola dominical, lá na Inglaterra já havia algumas tentativas de escolas dominicais, em proporções menores, mas a que se solidificou foi com um jornalista anglicano chamado Robert Hakes, que ele ficou muito comovido com as crianças que trabalhavam 6 dias da semana e no domingo eles ficavam sem ocupação. Era o período da Revolução Industrial, né, de muito trabalho, crianças que eram maltrapilhas. Então ele se comoveu com aquilo e ele decidiu fazer uma escola aos domingos e começou a trazer crianças, né, para essa escola dominical. Muitas crianças mal tinham roupas para
frequentarem a escola e ele providenciava roupas. Era um trabalho social, mas de educação, né? O horário era das 10 às 14, com intervalo para almoço, e depois se estendia até às 5h30. Lá eles aprendiam Bíblia, História, Matemática, Inglês, que era a língua deles, e Doutrina. Se estendia até às 5h30 da tarde. Então eles passavam das 10 até às 5h30 ali estudando, e isso foi uma revolução na Inglaterra, porque isso começou a se espalhar ali, e não só se espalhou pela Inglaterra, como também pelo mundo afora, né? Estados Unidos, e chegou até o Brasil. Isso foi em 1780. No Brasil, nós temos que considerar 3 momentos, né? O primeiro momento é com a chegada de um missionário, de um pastor metodista, reverendo Fontaine Pitts, que ele começa uma escola dominical lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em 1836, e ela vai até 1841. É a primeira escola dominical no Brasil, mas ela foi temporária, porque ela só durou 5 anos. As verbas acabaram para o metodismo e ele foi embora, retornando um outro missionário em 1867. Então foi um primeiro momento que durou apenas 5 anos. Nesse primeiro momento, você tem então os metodistas. Num segundo momento, você tem os congregacionais com o casal Calley, que aparece tanto nos nossos hinários, né, as composições, principalmente da Sarah Calley. Então, Robert Calley e Sarah Calley começam uma escola dominical em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1836 em 1855, é a escola dominical que eles começam. Em 19 de agosto de 1855, a primeira escola dominical tem por volta de 7 crianças, e a Sarah Calley, ela faz uma oração, ela conta a história de Jonas e canta alguns hinos. As escolas dominicais dos congregacionais eram marcadas pelos hinos, composição do casal Calley. Depois, um terceiro momento, depois então de metodistas congregacionais, vinham os presbiterianos. Ashbel Green Simon, aquele jovem de 26 anos, aporta em 12 de agosto de 1859 no Rio de Janeiro. Em abril de 1860, ele agora mais familiarizado com a língua portuguesa, ele consegue fazer a primeira escola bíblica dominical. E o conteúdo das escolas que ele mantinha eram basicamente Bíblia, Catecismo e as histórias do Peregrino, de John Bunyan. Então eram basicamente esses 3 conteúdos. Isso em 1860, um ano depois da sua chegada, Simonton começa com a escola bíblica lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Blackford, ele inicia o trabalho em São Paulo, no interior de São Paulo, de forma que em 1864 você tem a primeira escola dominical em São Paulo, em abril também. Há exatos 4 anos do início da escola dominical presbiteriana no Rio, você tem a de São Paulo. E de lá nunca mais se acaba, né? É uma tradição dentro da igreja presbiteriana, e eu imagino que das igrejas mais históricas, né? Batista, Assembleia de Deus, ter a escola bíblica dominical. E quantos de nós, né, não fomos formados nas escolas bíblicas dominicais? Quantas conversões não aconteceram nessas escolas? Quantos pastores não foram revelados nessas escolas? A minha família é lá do interior do Ceará, e tanto minha mãe quanto minhas tias e tios, eles decoravam um breve catecismo, catecismo maior. Então, e na escola dominical eles recitavam. Então, a importância da escola bíblica dominical no Brasil é gigantesca, gigantesca. Pastor Dimas, com essa herança toda, a gente chegar ao século XXI tendo classes de adultos assim bastante reduzidas, pelo menos a experiência que eu vejo em muitas igrejas, e várias igrejas da minha denominação cancelaram a escola dominical, né? Inclusive o culto matinal, porque tinha essa também, né? No começo era só a escola dominical, depois agregaram um culto, aí hoje não tem nem culto matinal, a igreja nem abre de manhã, só abre à noite. Algumas só abrem de manhã, não abrem mais à noite. Como é que o senhor vê isso? É triste, né? E eu creio também que, assim, a igreja, ela tem que fazer, ela tem que assumir também a sua culpa nesse processo, né? Porque, como eu disse, ela não foi
fazendo os investimentos na área educacional, né? Então você vê hoje que a maioria dos templos que são levantados se preocupa muito com o átrio, com o espaço onde vai ter o cultão, o louvorzão. E às vezes não tem a estrutura de salas, né, adequadas. E nós sabemos que a escola dominical, principalmente a sala de adultos, não adianta você colocar 200 pessoas dentro de uma única sala, porque não torna uma coisa interativa. Aí fica uma aula informativa. E eu creio que a proposta do ensino na escola bíblica não é tanto informativo, mas formativo, formar caráter, preparar obreiros. E houve também uma avalanche nessa área de ter que dar treinamento para líder, e o pessoal foi usando esse espaço, que era a sala de adultos, para ficar como uma linha de produção para preparar novos líderes, líder para a célula, líder para isso, líder para aquilo outro, escola de líderes, enfim. E isso foi fazendo com que a igreja hoje ela está colhendo, né, o que ela plantou aí nos últimos anos, né? Agora, precisamos encontrar formas. Eu acho que uma das maneiras é trabalhar os módulos na faixa dos adultos, né? Há vários módulos que podem ser trabalhados, porque a classe de adultos é o gargalo, é onde, porque se o pai não vier, ele vai comprometer a família, porque ele também não, como você disse, o filho não vai vir sozinho, depende do pai, né, da mãe. Então, nós temos que ser muito dinâmicos, oferecer uma aula que do ponto de vista do marketing, atraia essa pessoa para vir até a escola dominical. Dá um exemplo disso. Você pode usar, por exemplo, os aparelhos de multimídia, né? São muito interessantes para ajudar o professor em sala de aula. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, e eu quero comentar no Reverendo Agil também. Quando a gente vai para a multimídia, na tentativa de atrair as pessoas, também tem um efeito diferente. A pessoa vem e fala, mas isso aí eu posso ver na minha casa, na internet. Porque o que eu quero questionar mesmo é o seguinte, até que ponto o crente de hoje quer aprender? Qual é a sua experiência nessa área? E, aliás, qual é a temática lá da sua escola dominical na parte de adultos? Esse ano nós começamos a estudar a Confissão de Fé de Westminster. Doutrinas, né? Então, começamos ali desde os eventos históricos. Eu estou dando risada porque a gente, o presbiteriano tem sempre essa linha, né, doutrinária, então lá a gente está vendo isso. Mas nós já adotamos revistas no passado, né? A nossa igreja tem a editora Cultura Cristã, que fornece revistas para todas as faixas etárias. Cada igreja segue um modelo, tá? Eu concordo com o pastor, eu acho que a gente tem que atualizar as formas de ensinar, data show, computador, vídeos. Hoje você, através da internet, você consegue ilustrar uma aula de escola dominical com mapas, com vídeos, você consegue fazer o que quiser. Mas só tem um lugar no prédio todo da igreja que tem esse equipamento, ou todas as salas vão ter multimídia? Não, poderia ter, né? Por que não? Investir. Por que não? Porque custa caro para chuchu. Mas... lá na nossa igreja nós temos, na sala dos adolescentes, porque a gente sentiu a necessidade de ter uma aula mais dinâmica, né? Colocando vídeos e fazendo aula dinâmica. E na sala dos adultos nós temos também. Tá? Mas, de fato, há regiões do Brasil que não há condição de ter esse aparelhamento todo. E aí eu acho que é crucial no processo de ensino o treinamento do professor. Então, o pastor, que é aquele que a princípio tem mais formação, ele deve fazer reuniões periódicas com os professores para treiná-los, para mostrar como dar uma aula, né? E para que o professor tenha uma dedicação, para que o professor não chegue no sábado à noite para preparar a sua lição, mas para que ele gaste tempo para preparar a lição, tendo condições de acessar a internet, se não em casa, numa lan house, em algum lugar, pesquise mapas, ilustrações e monte de fato uma lição agradável. O que a gente vê por aí, infelizmente,
é um serviço não feito com dedicação. O professor ali no sábado à noite ou no domingo de manhã fala, e agora, a lição é sobre o quê? E aí dá uma olhada lá na revista, no material e vai para a sala e dá uma aula mal feita. Nenhum professor se atreveria a fazer isso se fosse professor de uma faculdade, né? Teria mais dedicação, mais empenho. Então eu vejo que a igreja tendo dinheiro para comprar equipamentos ou sendo uma igreja pobre, é essencial que o professor ele seja bem preparado, ele se dedique. Não precisa ter faculdade para ser professor de escola dominical, basta ser crente, mas tem que se dedicar. Tem que pegar a lição na segunda-feira, dar uma lida, ver o tema, pesquisar material e amadurecendo esse conteúdo até chegar no domingo para a sala de aula. Pastor Heber, mas você vê que um aparelho, às vezes multimídia, hoje, ele custa da faixa aí de, sei lá, R$2.000 a R$3.000, né? Então, se você tiver 10 salas aparelhadas, estamos falando de um investimento de 20, 30 mil reais, que para uma igreja, num contexto de metrópole, São Paulo, não é muito difícil, porque às vezes vai comprar uma caixa de som para colocar lá de retorno para o baterista e paga quase isso, né? Então, não, é uma questão de priorizar os investimentos da igreja e isso que você falou da falta de preparo, do professor de não ter tempo, isso vai refletir e as pessoas não virão porque acham, de certa forma, há um desinteresse. Nós somos um país de terceiro mundo, onde não temos uma cultura voltada para ensino, para estudo, né? Então, as pessoas sequer levam no culto, junto com a Bíblia, um caderno para fazer anotações do que o pastor está falando. As igrejas históricas, por pregarem expositivamente, acabam fazendo do seu culto uma escola dominical genérica, né? Agora, e nos púlpitos que não se pregam mais expositivamente, né? Quer dizer, então há um empobrecimento muito grande dentro na área de ensino das igrejas, né? Na sua experiência, pastor, o senhor além de pastor de igreja local, é líder de futuros pastores e tal, já houve igrejas que tentaram mudar o horário da escola para ficar perto do culto da noite, que é mais concorrido e tal? Como possível solução? Não, eu já vi... O caso clássico que eu vejo é tirar o culto da noite e colocar mais para perto da escola dominical. Não, agora eu me recordo de um caso que eu vi, de colocar a escola dominical perto do culto para tentar aumentar. Que a ideia seria a seguinte: ir 2 vezes à igreja no mesmo dia, a gente atravessa a cidade, não sei o quê, tarará. Já fizeram isso? Eu já vi. Agora, isso cai lá na nossa igreja nós nunca fizemos, né? Eu sinceramente vejo isso como uma tentativa de solução para a quebra do dia do Senhor. Então, para mim, não é solução. Para mim, aliás, eu costumo falar com algumas pessoas que eu aprecio muito algumas igrejas coreanas aqui em São Paulo, que conseguem fazer, eu não sei se todo domingo, mas pelo menos uma vez por mês, eles fazem o dia inteiro na igreja. Então, os membros vão, escola dominical, almoçam juntos, atividades à tarde, culto, jantar e vão embora. Ô, louco! Eu já vi igrejas coreanas fazendo isso. Nós temos feito isso lá na igreja com os adolescentes. Uma vez por mês, os adolescentes, eles passam um dia na igreja. Eles participam do café da manhã, escola dominical, almoçam na igreja. À tarde, eles vão para a praça evangelizar ou vão visitar pessoas da igreja e terminam com o culto à noite. É uma coisa assim... muito bonita de se ver, os adolescentes o dia inteiro na igreja, uma vez por mês para não cansar. Mas eu creio que esse tema da quebra do 4º mandamento é essencial para os nossos dias. O 4º mandamento, eu diria, e tem muita gente grande dizendo, que é um mandamento esquecido nos nossos tempos, né? Os crentes não estão dando mais importância para guardar o dia do Senhor como ele deve ser guardado, como um descanso, como um dia de regozijo, como um dia para você focar nas coisas do Senhor, para você deixar as outras atividades de lado. E eu creio que o povo de Deus já está sendo disciplinado por Deus por conta desse pecado. A mão de Deus já está pesando e o povo deveria acordar. Eu já tentei, pastor, fazer isso na igreja, levar ela
mais à tarde, 4, 5 horas da tarde, que o nosso culto começa às 18, porque para criar mais sinergia, né? Mais proximidade. Mas também não tivemos sucesso. O pessoal prefere amanhã, né? A mãe prefere levar o filho de manhã. E no meu caso agora, até por uma questão de construção que nós estamos mexendo, eu não estou com o número de salas adequadas, então eu tive que incorporar a esse culto dominical a minha sala de adultos, provisoriamente, né? Essa ideia de passar o dia junto, a gente vê muito nas igrejas americanas, né? Eles vão de manhã, eles têm o culto, a escola dominical, o piquenique e fica lá. Agora, as igrejas precisam ter uma estrutura, né? É lógico. Porque normalmente, se você for ver, fazer uma análise mesmo, assim, são poucas igrejas, né? Pelo menos aqui na nossa capital de São Paulo, até porque o metro quadrado é caríssimo, que usufruem de um terreno com instalações que permitam você dar toda essa estrutura. E uma coisa também que eu gostaria de falar sobre o culto doméstico é com a verticalização também da cidade, né? Com a construção de condomínios e restrições para tudo que é lado, né? Então, eu creio que isso também deve ter prejudicado também um pouco a reunião da família, né? Assim, o então, pessoal... mas aí deixa eu te fazer é uma impressão que eu tenho, né? Mas se o culto doméstico está sendo restringido por causa disso, por que se multiplicam as células? Porque célula é pior que culto doméstico. Você tem que se deslocar para a casa de outra pessoa. Eu acho que um fator moderno que atrapalha um pouco o culto doméstico é a diferença dos horários. Sim. Né? Porque se você tem um filho adolescente que está estudando à noite, é difícil você ter um horário no dia que a família toda esteja reunida. É mais complicado. Né? Aí você tem que flexibilizar. Né? Lá na minha casa são 3 crianças. Então, à noite nós fazemos o culto doméstico com as 2 maiores. O bebezinho, que precisa de um outro tratamento, fica com a minha esposa e eu fico lá com os 2 intermediários. Então você tem que flexibilizar dependendo da idade dos filhos e dos horários da casa. Né? Esse é um fenômeno que eu imagino que no passado, aquele modelo de a família inteira reunida para o culto doméstico, não havia esse problema. Hoje esse é um desafio contemporâneo. Mas aí eu acho que cabe ao pastor dar fórmulas para os membros da igreja para flexibilizar horários, mas não deixar de ter o seu período devocional durante o dia. Tá? De forma alguma. Aliás, eu acho que essa é uma das crises, né? A gente fala em culto doméstico e até antes disso, você vê que os crentes, a maioria deles não tem vida devocional. A maioria dos crentes tem o compromisso de ir no domingo na igreja, mas dá medo de perguntar quantos crentes leem a Bíblia e oram todos os dias. Dá medo de perguntar. E aí você vai vendo a igreja enfraquecendo nas suas raízes, nas suas bases. Então, eu volto à palavra reavivamento. A gente tem que ter um movimento aqui nas nossas igrejas para voltar à devoção às coisas de Deus, aos princípios básicos, às práticas devocionais. O pastor Lima, o senhor falou numa das vezes, aliás, o senhor falou 2 vezes sobre módulos, né? Então, por exemplo, criar um curso para adultos, jovens, bolsa adultos, em forma de módulos, isto são assuntos de interesse desses grupos. Mas a gente não corre o risco que, por exemplo, o senhor falou, vamos ter um módulo para casais. Então, isso aí me interessa porque eu estou noivo ou recém-casado e tal. Vou fazer o módulo de casais. Mas quando acabar o módulo de casais, aí também não quero mais saber de nada. Então, isso é um desafio para nós, né? Porque, por exemplo, uma sala de adulto, como eu disse, a sala do infantil, a escola bíblica do infantil, como o menino, a menina vai praticamente transitando conforme a idade, então fica meio que ajustado o negócio. Agora, a sala de adulto, você vai dar uma aula, então você tem ali um novo convertido. E ali você tem um irmão que já tem uma certa maturidade e tal. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Porque às vezes você vai falar de um assunto que para aquele irmão, legal. Mas para aquele outro, ele está um pouquinho atrás, né? Então, precisamos encontrar formas criativas, não sei como, pastor, de
fazer com que esses módulos por afinidade ou por interesse possa ser mais eficiente, porque eu tenho essa preocupação, né? Você vai falar de um assunto, às vezes, que a classe não está todo mundo no mesmo nível, né? Você tem pessoas... Então, mas esse é o problema da igreja, né? Você pode escolher qualquer assunto, você vai ter gente... Por exemplo, se a questão é tempo de conversão, tá, você tem uma classe uniforme com tempo de conversão, mas não com instrução secular. Tem a pessoa que é analfabeta funcional, ela sabe o nome das letras, mas lê e não entende nada. E aí? É difícil esse tipo de coisa, né? A gente sempre pensa em ideal e real, né? O ideal numa escola dominical, quanto às crianças, seria que fosse como na escola pública. 7 anos, uma classe. 8 anos, uma classe. Mas a gente lida com o real, né? Em algumas escolas nossas, você tem lá crianças de 5, 6 e 7 anos numa classe, 8, 9 e 10 em outra e assim por diante. Do ponto de vista aí dos adultos, idealmente, talvez pudéssemos ter uma classe de doutrinas básicas, ou de discipulado, ou de catecúmenos, para o pessoal que está chegando, e idealmente dividir mais ou menos em nível de instrução, né? Os básicos dos básicos, e aí você fosse progredindo para o ensino médio, o ensino avançado, módulos, temas de interesse. Agora, nem sempre a gente tem o material humano para dividir tanto assim, nem estrutura física, né, para ter tantas salas. É isso. Então, a gente vai trabalhando com o que nos está nas mãos. Mas a ideia de suprimir a escola dominical e ter um culto forte não agrada ao Senhor? De jeito nenhum, porque o objetivo do culto é primeiro a adoração ao Senhor e receber a palavra. E na recepção da palavra, é Deus falando de uma forma... em que o povo está ali para ouvir e aplicar na sua vida. A escola dominical, você tem a participação dos alunos, né? Os alunos fazem pergunta, fazem discussões. A experiência nossa como pastores, eu imagino que dos irmãos, é de às vezes você começar um tema na escola dominical e surgir uma dúvida que você leva a aula inteira com aquela dúvida, e aí quando você olha no relógio acabou o tempo. Mas é bom que surgiu a dúvida, porque se não houvesse surgido a dúvida daquele irmãozinho, ele nunca tiraria num culto público. Então, a escola dominical é essencial para as pessoas participarem, tirarem suas dúvidas, levantarem perguntas que nunca puderam levantar em outro lugar. Mas, pastor Heber, eu acho que pode haver os dois modelos. Você pode ter o culto e a escola dominical. Se a igreja tiver estrutura para isso, né? Porque o pessoal mais antigo, eles sentem a falta da escola dominical. Esse pessoal mais novo que está se convertendo agora, por não ter tido essa experiência e tal, mas eles talvez não sintam muito. Mas o pessoal eles querem isso. Então, você pode ter o culto matinal, um culto da igreja, tudo, e você pode ter esses módulos nas salas, dando apoio e tudo, porque... principalmente a interação, porque no culto não dá para interagir com o pregador, né? Então, mas sabe o que eu vejo? A experiência que eu vejo é assim, as igrejas têm escola e culto, ou culto e escola, tem um problema, o cara sempre chega atrasado, eu vim só para o culto, eu vim só para a escola, né? É complicado, então, aí divide o dia, né? Então, de manhã é só a escola dominical e à noite só o culto. Mas tem o público que só vai na escola e tem o público que só vai para o culto. É muito bom. É um negócio terrível. Então, mas eu acho que se a igreja conseguir unir isso em um horário, entendeu? Mas tentar, aí que tá. Então, ó, o pessoal que vem de noite, vamos fazer assim, a gente vai se reunir só de manhã. Aí você fica com o dia livre, que era a razão era essa, né? Vamos ficar com o domingo livre para, abre aspas, visitar a família, né? Mas tá bom. Então, o que aconteceu? O pessoal que vinha só de noite, ele não tem hábito e não cria o hábito de vir de manhã. O que eu tenho visto é isso, a dificuldade é de mudar hábitos. Você tem uma igreja de manhã, público diferente. Isso acontece com nós hoje na igreja. Eu tenho um público à noite diferente do público da manhã. Isso tem a ver, o crente tem que entender que conversão é mudar hábitos, né?
Então, mas Você ninguém quer agora, mudar hábito nenhum. esse é o problema. Então voltamos às raízes, né? Às raízes. Eu tenho o evangelho conveniente, que não muda a minha vida, não muda o meu estilo de vida. Então isso não é conversão, de fato. Aí esse é um você problema. Vamos para o intervalo, a gente volta já com Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, e eu tenho que mandar um ósculo santo para Mona Lisa Pereira. Ela é de São Brás do Suaçuí, em Minas Gerais. São Brás do Suaçuí, em Minas Gerais. Olha que legal. Ela usou o Facebook e vai ganhar esse presente. Sabe por quê? Ela que sugeriu o tema que nós estamos discutindo hoje, tá? Ela fez a sugestão do tema e, por isso, vai ganhar esse DVD. O Triunfo da Igreja, uma palestra do missionário Jamierson Oliveira, que de vez em quando você vê aqui no Vejam Só, tá? Tá aí, obrigado, viu, Mona Lisa? E se você quer ganhar presente, siga o exemplo da Mona Lisa. Entra lá no facebook.com/programa Vejam Só e sugira o tema. Ou pode usar o Twitter, @programa Vejam Só, ou o próprio site do programa tem um lugarzinho lá, né? Sugestão de temas, você pauta lá, põe o seu tema. Pautado, você ganha o presente, tá bom? Vamos lá. O pastor Cleverson Pereira do Vale, ele é da cidade de Arthur Nogueira, em São Paulo. Ele diz assim: devemos revigorar tanto o culto doméstico como a escola bíblica dominical. Agora, se a escola bíblica será no domingo ou não, é outra história. Olha aí o que você falou, rapaz. Aí deixa de ser dominical, né? O importante é estudar a Bíblia com o povo, ou no templo ou nas casas. Não podemos abrir mão também do culto familiar. Creio que cada família poderá ver o melhor dia para se reunirem. É tempo de revigorar. Fala de novo essa ideia de fazer o culto na sexta-noite. Igrejas dos Estados Unidos, puxando os trabalhos de domingo para sexta-noite, para que no domingo as pessoas tenham tempo, entre aspas, para a família, né? Mas é uma forma sofisticada de você profanar o dia do Senhor. Você deixar o domingo apenas para interesses particulares que não são da igreja. A igreja dos Estados Unidos fazendo esse tipo de coisa. Eu, quando estive lá, eu fui a trabalho algumas vezes e uma das ocasiões o meu chefe me manteve lá durante quase um mês, me hospedando na casa dele, fui conhecer o meio oeste lá. Foi uma experiência muito interessante. E o que eu vi lá no meio oeste, aquele tal do cinturão bíblico, né, que eles falam muito, os cultos de manhã, todo mundo vai para o culto de manhã, que inclusive tem o culto matinal, depois vai para a escola dominical. E as pessoas passam por uma mesa pegando um monte de coisas para comer enquanto assistem o professor da aula, né? Uhum. E aí, acabada a aula, as pessoas vão comer fora, ninguém come em casa, e depois vão para o shopping, né? Consumir e tal. Por isso que não tem culto de noite, porque eles precisam do domingo para movimentar a economia. O shopping aonde eu fui, ele tinha vários cinemas com essas telas enormes, né, que hoje são moda aqui em São Paulo e tal. Então, e era assim, você pagava o ingresso para toda a família, o pessoal pegava aqueles baldes de pipoca e assistia um filme, acabava aquele filme, assistia o outro, só mudava de sala, né? Então assistiam-se 3 filmes por fim de semana lá e tal, no domingo. Aí você vem falar de profanar o domingo, mais do que isso? Pois é, total, né? Desculpa, pastor. Houve época em que os pastores ensinavam as mulheres a não lavar roupa no domingo, a não fazer uma série de atividades. Meu sogro se sentia mal por pagar a passagem do ônibus no domingo, como se tocar em dinheiro fosse pecado no domingo. E eu compreendo, porque o mandamento fala: não trabalharás nem tu nem teu servo. Eu tenho muita dificuldade de mexer com dinheiro no domingo, quando eu penso que aquele que está recebendo o dinheiro, ele está trabalhando por minha causa. Eu tenho muita dificuldade. Olha aí que interessante. Fala aí, pastor. Eu tenho um sonho de que a nossa classe de adultos a gente consiga aplicar nela uma grade muito próxima de um seminário, de uma faculdade de teologia. Então, ter aula de
Novo Testamento, Antigo Testamento, de história da igreja, de teologia sistemática. E no final de 4 anos ou 2 anos, ter uma formatura, conceder a ele, ainda que seja básico em teologia, tudo, mas fazer uma coisa assim, sabe? Usar desse expediente para melhorar o aprendizado dele, o conhecimento dele, né? Aí eles vão reivindicar o papel de pastor. Desse meio vai surgir muitas pessoas talentosas, habilidosas e vocacionadas por Deus, e eu creio que... Graças a Deus, né? Se nós conseguirmos fazer isso, né? Agora, pastor, eu acho que um texto que eu estou para ler aqui, que é importante estar nessa discussão, de Deuteronômio 6, quando fala... amarás, pois, Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Esse texto clássico, né, de Deuteronômio 6, para nós falarmos de uma questão que às vezes ocorre muito nas nossas igrejas, que é os pais crentes confiarem a educação cristã do seu filho só na escola dominical. E é certo que há muitas crianças nas nossas igrejas, nas nossas escolas dominicais, que não têm os pais crentes. Então é ali mesmo a única fonte semanal de ensino bíblico que eles vão ter. Agora, é inadmissível que pais crentes deixem para ensinar a Bíblia apenas aos cuidados da igreja, da escola dominical. O que nós costumamos falar lá na igreja é que a escola dominical para filhos de crentes é apenas reforço. E o filho do crente ele tem que chegar na escola dominical, idealmente, já conhecendo todas aquelas histórias. Por quê? Porque as ouve diariamente dos seus pais. Pais aplicando este princípio de Deuteronômio 6, que é falar da palavra de Deus durante todo o dia. Não significa que o pai vai ficar no ouvido da criança o dia inteiro falando da Bíblia. Mas a ideia aqui é que ele vai interpretar todos os acontecimentos da vida da criança com uma cosmovisão bíblica, né? Interpretando à luz das Escrituras. De forma que nós temos experiências assim lá na igreja, graças a Deus, de crianças que chegam na classe da escola dominical e não vêm, ou vem pouquíssima novidade no ensino da professora. Isso deveria ser o ideal para filhos de crentes. Terceirizou, né? Terceiriza para a igreja. Para filhos de crentes, a escola dominical é reforço apenas, né? Até que ponto, tocando num ponto um pouco mais nevrálgico, até que ponto o desinteresse pela escola dominical, que é onde você vai estudar a Bíblia, porque o culto, ele tem palavra, mas ele é eivado de emoção, né? E tem muita gente que vai no culto por causa do louvor, né? Com certeza. Então, tá. Mas a escola dominical não tem nada disso. A escola dominical é estudar, é aprender, é racionalizar sobre as escrituras, as doutrinas e tal. Até que ponto esse desinteresse pela escola dominical não é produto de uma não confessada desconfiança de que a Bíblia não é tudo isso, porque ela é muito retrógrada, ela é contra a liberação dos gêneros sexuais, ela é contra o sexo fora do casamento, ela é contra tudo que se chama de prazer e diversão, né? Ela é contra a teoria da evolução, imagine só, né? A gente tem teoria da evolução até na hora de se distrair no fantástico. Então, a Bíblia... Você não acha que a Bíblia já era? Não, eu sei que o senhor não acha, senão o senhor não estaria aqui, né? Eu não vou trazer quem não crê na Bíblia aqui para falar de escola dominical. Mas não existe esse sentimento meio surdo assim? Existe um movimento de pessoas que estão migrando para igrejas que estão tendo um foco mais voltado para o ensino da palavra, porque a igreja cresceu demais e todo mundo procurou ir para as igrejas mais emotivas e festivas e entretidas, e agora o pessoal está querendo mesmo a palavra. Eu acho que não é em relação à desconfiança da Bíblia, dos assuntos ser antigos, retrógrados, como foi colocado, não.
Acho que há sim uma procura. Agora, o professor, o elemento professor também, ele tem que ser bom no que ele faz. Então, o aluno não foi, ligar para o aluno, ou sentir a sua falta, você não veio, tal, e não simplesmente chegar lá e então não tem assim uma interatividade com o aluno, né? Então, o professor com conhecimento, com carisma, que tem uma boa pedagogia, que use, tudo vai cooperar para que a aula dele, lá em Santo Amaro, nós temos um amigo de vocês, a igreja de Santo Amaro, quando o Nicodemos dava aula lá, concorridíssima, todo mundo queria ir lá na escola dominical ouvir o Nicodemos, porque são temas relevantes, profundos, então acho que há um despertamento. Agora o duro, pastor, é você ir numa escola bíblica, numa classe de adultos, que o cara já acordou ali atrasado, aquela coisa toda, e chega lá e encontra às vezes até por falta mesmo de um professor que se dedicou às vezes ele é um bivocacionado, ele não teve tempo para estudar a matéria, então aí eu creio que a gente acaba fazendo um anti-marketing da escola dominical. Aí eu daria 50% de pecado para os dois. Para o professor que não se preparou, mas para o indivíduo que, mesmo sabendo que não é um mundo perfeito, ele tem que consagrar o domingo como o dia do Senhor, né? Então ele vai e se o que ele está ouvindo lá, ele já sabe tudo, pelo menos ele está com a consciência tranquila de que ele está na casa do Senhor, guardando o dia do Senhor, né? Eu daria 50-50 aí, em termos de culpa. Porque às vezes isso passa na cabeça dos crentes, né? Puxa, o culto, eu vou ter que gastar tanto tempo com condução para chegar na igreja, domingo. Condução? Eu não conheço crente. Bom, conheço. Não, na igreja do pastoreio nunca falta e não chega atrasado. São os que dependem de condução. Agora, é incrível. Os que têm carro faltam mais e chegam mais atrasados. E reclamam mais. Verdade. É impressionante. É um negócio... Olha... o problema está no coração, né? Está no coração de fato. Quando eu vou para um evento interessante, eu chego mais cedo. Veja esses shows que acontecem em São Paulo, o pessoal dormindo nas filas, né? Dias antes na fila. Então, onde é que está o nosso coração? A gente costuma falar lá na igreja o seguinte, eu não sei na igreja dos senhores, mas tem gente que não consegue ficar 1 hora e meia sem levantar e ir no banheiro beber água mas no cinema fica. No cinema fica. Tem oficiais que não ficam 10 minutos. Então, mas aí num filme de 2 horas o indivíduo fica lá plantado e ele vai no banheiro antes para não perder 1 minuto. Então onde é que está o nosso coração, né? Se a palavra de Deus não me atrai como atrai um filme de Hollywood, eu tenho que rever a minha conversão. Desculpa aí, mas é isso. Miguel Carvalho Puentes, ele mora em Araçatuba, no interior de São Paulo. Mais do que revigorar a escola dominical, deveria haver estudos bíblicos e reflexão sobre temas do dia a dia para os membros das igrejas de todas as idades. É um meio de desenvolver as habilidades sociais e de comunicação verbal e raciocínio, além de estimular a percepção e compreensão de virtudes. No entanto, suponho que é inexequível em boa parte das igrejas devido à má formação dos pastores e suas ovelhas, além de outras características que prefiro não realçar. O Eliseu de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Como podemos deixar de acabar com um dos maiores pilares da vida cristã autêntica, que são o estudo da palavra e a oração, sem comentários, diz o Eliseu. O Eliseu está bravo, está certo, né? Afinal de contas... O Wagner Aparecido da Silva Chaves, de Montes Claros, em Minas Gerais. Os crentes não vão à escola dominical e a Bíblia lamenta isso ao dizer: apesar de que eu desde manhã cedo quisesse ensinar, mas me viraram, não foi o rosto, mas as costas. Jeremias 32, 33. E o povo perece por falta de conhecimento e é levado por todo vento de doutrina. A Bíblia recomenda crescer na graça, que é a experiência com Deus, e no conhecimento. E apesar de que muitos dizem que conhecimento não conta, mas Jesus disse que o conhecimento de Deus é que conduz à vida eterna, João 17, 3. A igreja que coloca coreografias, quermesses, bazares, piqueniques, danças, balbúrdias, carna Cristo acima da palavra e da oração, poder algum terá contra as lutas e tentações e terminará de portas fechadas. Apocalipse 3, 19.
O Wagner tá doido. Tá bravo. Vamos ver o que a nossa repórter, ela foi lá no Reduto dos Crentes e perguntou sobre a escola dominical. Vejam só. Culto doméstico e escola dominical. Você acha que deve revigorar ou deixar acabar mesmo? Tem que haver, mas não da forma que estão conduzindo o culto no lar. Tem que ter um pastor, porque senão as ovelhas se dispersam. Tem que ter o acompanhamento do pastor. E com relação à escola dominical, ela tem que existir, continuar existindo. Precisa estimular. Eu diria que deixar acabar o culto doméstico era desestruturar a família no que se diz respeito à vida com Deus. O culto doméstico, com certeza, é o princípio, é a base daquele que verdadeiramente quer levar a sua vida e levar com ele a sua família à presença de Deus. É o primeiro passo para levar a família à presença de Deus, com certeza ainda é o culto doméstico. Jamais, deixar de existir, jamais. Eu cresci com culto doméstico, eu cresci com oração do meio-dia, então isso tem que se vivificar cada dia mais, porque se tivesse mais culto doméstico, provavelmente muitos filhos de pastores, de pessoas evangélicas, não estariam agora nas drogas, né, não estariam afastados da casa do Senhor. Então tem que continuar. Não, eu acho que não deve deixar acabar. Por quê? Porque é uma, como vamos assim dizer, é uma raiz, né? Tanto a escola dominical quanto o culto doméstico é uma preparação. Para quê? Para que seja disseminado de maneira, vamos assim dizer, positiva, né? Para a igreja, né? Para o povo de Deus, para começar a divulgar, né, o evangelho. Eu acho que é importante, assim. São dois caminhos importantes para realmente começar a evangelizar e falar da palavra de Deus. Todos os dois são importantíssimos, né? A escola dominical, nós aprendemos sobre a palavra de Deus e nas nossas casas, quando nós fazemos o culto, nós estamos unindo a nossa família e trazendo uma proteção de Deus para o nosso lar. Legal, todo mundo é a favor. Ninguém é contra, interessante. Mas aí na prática não vão na escola dominical. Eu desconfio até aqueles que na prática não vão, não se atreveriam a dizer que é algo que tem que acabar, né? Aí você vê a luta do coração das pessoas mesmo, né? Em, às vezes não conseguir cumprir a palavra. Acho que é isso. Antônio Pedro de Freitas, da capital paulista. Eu entendo que o culto doméstico e a escola dominical devem ser revigoradas. Senhores, muitas das vezes as igrejas, principalmente as pentecostais, usam revistas de denominações tradicionais, as quais prefiro não mencionar, e que, por sinal, são boas e de até excelente conteúdo. Todavia, o professor da escola bíblica dominical não tem conhecimento suficiente e o que faz é ler a lição. E muitas das vezes não há participação dos alunos, pois o professor não tem argumento para tornar a aula agradável e participativa. Quanto ao culto doméstico, a mesma coisa. Qualquer pessoa ministra a palavra sem o devido cuidado e empenho. E a finalidade do culto, o pastor não toma conhecimento e nem mesmo comparece, e quando está lá é como se não estivesse. Falta compromisso, empenho e dedicação. Então, o Antônio, só lembrando que o que a gente está chamando de culto doméstico aqui não é culto nas casas, é culto da família, né? Culto familiar, talvez o nome melhor seria esse, né? Enfim. Marcelo Macedo de Oliveira, de Carapicuíba, em São Paulo. O culto doméstico e a EBD são ótimas ferramentas, não podem acabar, pois são formas menos litúrgicas e formais de aprendizado sobre a palavra de Deus. São formas simples de ensino do verdadeiro evangelho. O que acontece com o evangelho hoje em dia é que enfeitaram tanto que sua essência fica para segundo plano. Antigamente as igrejas eram cristocêntricas, mas infelizmente as igrejas se transformaram em antropocêntricas e egocêntricas, onde o homem se tornou o centro e não Deus, oferecendo coisas que o evangelho não oferece ou até repudia. Assim o evangelho se torna mais atrativo e lucrativo. Quanto mais o povo é ignorante da palavra, é mais fácil manipular. Então, por aí vai. O pessoal está bravo aqui com o fim da escola dominical. Eu assisti com muita tristeza na minha denominação um desmonte da escola dominical, né, que gerou e a gente vem colhendo frutos medonhos disso. Quando a denominação acordou, resolveu produzir material,
houve igrejas da minha denominação, sou da Presbiteriana Independente, em que a Comissão de Educação Cristã, anos atrás, quando começou a tentar elaborar, descobriu igrejas estudando com acendedor. Sabe o que é acendedor? A revista do Seixonoye, tá? Lá no norte. Então, aí vamos fazer e tal, mas aí aquela disputa de grupos, de linhas teológicas diferentes, prevaleceu uma linha mais liberal, e aí tinha gente dizendo que não devia se ensinar às crianças que Jesus morreu na cruz, porque sangue choca. Bom, aí, enfim, perdeu-se a credibilidade no material da denominação e até hoje ela não conseguiu recuperar. E resultado, as escolas fecharam, aí tinha só culto, aí o culto acabou, fica só para de noite ou fica só para de manhã, a igreja fica fechada. Enfim, nós vamos fazer alguma coisa, porque esse tipo de movimento dá razão à pergunta de Jesus. Quando eu voltar, acharei fé na terra? Bom, Reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior, muito obrigado por ter aberto espaço na sua concorridíssima agenda. Ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o pastor Dimas Paulinho de Souza, da Igreja Batista Pedra Viva, também muito obrigado pela presença dos irmãos. Eles continuam à sua disposição para discutir o assunto, atender a convites e tal, pelo site do programa. Você vai lá no vejamsó.com.br, clica na aba Convidados e localiza o contato deles, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o brinde da grade. Quem é? Newton César, ele mora em Mombaça, no Ceará. Bacana, Newton. Conhece o Mombaça? Só de nome. Tá bom. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.